Eles enterraram este protocolo nos arquivos proibidos da psicologia. Por quê? Não por falta de eficácia, mas porque funcionava rápido demais. Em uma única sessão, desmontava identidades, quebrava máscaras e revelava verdades que a indústria inteira foi construída para esconder. Você nunca verá isso em livros, nem ouvirá de terapeutas sorridentes. Eles sabem que, se esse método fosse aberto ao público, o controle desmoronaria. O que você está prestes a acessar não é terapia, não é cura lenta. É a técnica do arquivo preto. Um mecanismo tão brutal que transforma a mente em espelho e força você a encarar a verdade crua. A maioria não aguenta. Mas se você chegou até aqui, talvez já sinta o chamado. Parte 1. A técnica do arquivo preto. Eles sempre mentiram para você. A psicologia que você conhece não nasceu para libertar, ela nasceu para controlar. Sessões intermináveis, conversas circulares, anos de análise que giram em torno das mesmas feridas, como um animal preso em sua própria coleira. O sistema sempre insistiu que a mudança leva tempo, que o progresso deve ser gradual, que você precisa voltar semana após semana para continuar em tratamento. Mas, em um canto esquecido da história, algo foi descoberto. Um método que rasgava essa máscara em minutos. Um protocolo tão cru, tão rápido e tão perigoso que nunca poderia ser permitido no mundo comum. Eles o chamaram de a técnica do arquivo preto. Não foi enterrado porque falhou. Não foi enterrado porque era inseguro. Foi enterrado porque era eficaz demais. Imagine, em uma única sessão, toda a sua identidade desmorona. As memórias que você evitou por décadas emergem em detalhes cortantes. Rejeições esquecidas, humilhações engolidas, crenças que você nunca ousou questionar. Tudo isso vem à tona como um espelho impossível de desviar. E de repente, a máscara que você passou anos polindo racha diante dos seus olhos. Você deixa de ser previsível, você deixa de ser controlável. E para a psicologia tradicional, isso é inaceitável. Eles precisavam que você continuasse dependente, que você voltasse semana após semana, que sua dor fosse alimento para uma indústria inteira. Mas o arquivo preto cortava essa dependência na raiz, e por isso foi silenciado. Toda mente tem duas camadas. Na superfície, você vive como o personagem que aprendeu a representar. O papel social, as histórias que você conta a si mesmo, as justificativas que fazem sua vida parecer coerente. Essa é a máscara. Por baixo dela, escondido no silêncio, está o que você sempre evitou. Um arquivo invisível, mas implacável. O registro secreto dos momentos que realmente moldaram você. A rejeição que nunca cicatrizou. A memória que reconectou sua confiança ao medo. A crença silenciosa que dita por que você sabota relacionamentos, evita oportunidades ou explode em raiva ao menor gatilho. Esse registro é o arquivo preto. E, quer você saiba ou não, ele está rodando sua vida como um programa oculto. No final do século XX, pequenos grupos de psicólogos começaram a brincar com o que chamavam de interrupção comportamental. O que era para ser apenas um experimento, abriu um portal. Eles descobriram, acidentalmente, uma linha direta para o subconsciente. E os resultados eram perturbadores. Pacientes começaram a se lembrar de eventos que nunca haviam mencionado em décadas de terapia. Memórias enterradas explodiam em detalhes. E com isso, identidades inteiras entravam em colapso. Um relatório classificado descrevia assim: o sujeito recuperou memória suprimida de 17 anos. Seguiu-se colapso. Identidade em reestruturação observada. Aplicação proibida. Foi o suficiente. A partir desse ponto, a técnica foi enterrada. Oficialmente alegaram que era instável, arriscada, demasiado desestabilizadora para pacientes frágeis. Mas em privado, a verdade era outra. O arquivo preto não seguia nenhuma regra da psicologia tradicional.
Não havia anos de conversa. Não havia dependência gradual, não havia espaço para controle. Ele forçava o sujeito a confrontar diretamente o arquivo oculto, e sempre que isso acontecia, uma coisa se repetia. As ilusões que mantinham a identidade de pé rachavam. As pessoas saíam diferentes, alteradas, impossíveis de prever. E, acima de tudo, incontroláveis. Esse era o verdadeiro perigo. A psicologia, construída para manter as pessoas estáveis, compatíveis e domesticadas, não podia permitir um protocolo que libertava de forma tão brutal. Não se engane, o arquivo preto não é um documento físico, não está guardado em gavetas, nem escrito em papel. Ele vive dentro de você. É uma coleção de verdades suprimidas, códigos inconscientes e scripts ocultos que explicam por que a sua vida é exatamente como é. É por isso que você teme a intimidade, mas persegue rejeição. É por isso que você tem sucesso em público, mas desmorona quando está sozinho. É por isso que, apesar de jurar que aprendeu a lição, você repete os mesmos padrões em seus relacionamentos. E aqui está a revelação mais brutal. Você não escreveu esse código, ele foi instalado. Pela infância, pela cultura, pelas feridas herdadas de gerações anteriores. Você não está quebrado, você está programado. E enquanto não abrir esse arquivo, continuará programado. Abrir o arquivo preto não é confortável. Não é terapia gentil, não é catarse emocional. É violência contra as mentiras que você carrega. Ele mostra que grande parte da sua vida foi construída em cima de sobrevivência, e não de verdade. Revela que a pessoa que você apresenta ao mundo não é você, mas o escudo que você construiu para não entrar em colapso. Essa revelação não consola, ela abala, mas é nesse tremor que nasce a liberdade, porque no instante em que você enxerga o código, você deixa de ser prisioneiro dele. A maioria nunca abrirá seu arquivo preto. Continuarão vivendo na superfície, decorando a máscara, polindo as mentiras, convencendo a si mesmos de que aquilo é tudo o que existe. Mas se você ainda está aqui, me ouvindo, você não é a maioria. Você já sente a atração do arquivo preto. E na próxima parte eu vou mostrar a sequência proibida que permite identificar, acessar e decodificar esse arquivo. Quando você passar por ela, nunca mais será o mesmo. E é exatamente por isso que eles tentaram apagar essa técnica da história. Parte 2. Como funciona a técnica do arquivo preto? O arquivo preto não é um mito. Ele não é uma metáfora para traumas, nem uma invenção literária. Ele é um sistema oculto, enterrado dentro de você, funcionando em silêncio desde o primeiro dia da sua vida. Diferente da psicologia tradicional, que se arrasta em círculos, orbitando sentimentos, pedindo paciência infinita e oferecendo doses controladas de esperança, o arquivo preto expõe o código escondido por trás desses sentimentos. Ele não mostra apenas uma memória, ele revela a lógica invisível que controla todas as suas escolhas. E quando você vê essa lógica, tudo muda. Você percebe que nunca esteve no comando e que a vida que você pensava ser sua era apenas a execução automática de um programa instalado. Enquanto a psicologia tradicional leva anos girando em torno do como você se sente, o arquivo preto atravessa a superfície em minutos. Ele não se preocupa com emoções passageiras. Ele busca os padrões ocultos, cada medo, cada fracasso repetido, cada sabotagem disfarçada de acaso. Tudo isso vem de scripts invisíveis que você nunca escreveu conscientemente, scripts que foram plantados em você quando era mais vulnerável. O arquivo preto é a chave para decifrar esses scripts, e uma vez que você os vê, não pode mais fingir que não existem. O arquivo preto não pode ser aberto de qualquer jeito. Há um processo, uma sequência precisa. Cada etapa foi projetada para romper camadas de defesa que sua mente construiu para se manter funcional. Aqui estão as 5 chaves. Quebrar a máscara. A primeira barreira é sempre a máscara. A versão de você treinada para parecer forte, educada, sociável e normal. Essa versão não guarda o arquivo preto. Para quebrá-la, você precisa de silêncio radical. Um quarto fechado, sem telas, sem distrações, sem vozes externas. Apenas você, uma caneta, papel e um cronômetro ajustado para 45 minutos. No início, sua mente tentará preencher o espaço com distrações, mas quando o silêncio se prolonga, a máscara começa a rachar.
As primeiras fissuras aparecem como pensamentos que você evita, lembranças incômodas, pequenos vazamentos. É nesse momento que o arquivo começa a sussurrar. Escreva este comando. Quais situações eu evito falar, mas não consigo parar de repetir na minha mente? Não justifique, não analise, apenas liste. Uma linha para cada situação. Essa lista é a primeira chave de entrada. Encontrar o marcador preto. Entre todas as situações que você listou, apenas uma importa. Aquela que provoca um aperto no peito, uma dormência estranha, ou aquela sensação de que isso não tem nada a ver. Esse é o marcador preto. O subconsciente nunca esconde o irrelevante. Ele só enterra o que é pesado demais para enfrentar. Esse marcador é a entrada direta para o arquivo. Exposição de padrões. O arquivo preto não está interessado no que aconteceu. Ele quer o que foi instalado. A cada memória, pergunte: qual regra de sobrevivência nasceu aqui? Pode ser: não confie em ninguém. Fique em silêncio para estar seguro. O sucesso me torna um alvo. Essas regras se infiltraram em sua vida e passaram a dirigir suas escolhas. Não são lembranças isoladas, são códigos de programação. E quando você os identifica, o arquivo começa a se revelar. A lista de exposição. Agora você deve provar para si mesmo que essa regra ainda governa sua vida. Crie uma lista e dê a ela o título: esta regra ainda me controla. Escreva pelo menos 5 exemplos concretos do presente. Como você se fecha em relacionamentos, como trabalha demais e ainda se sente inútil, como explode por pequenas coisas, como permanece em silêncio quando deveria falar, como persegue rejeição, mas foge do amor. Cada linha é uma evidência. Cada exemplo é uma prova de que você não age livremente. Você obedece a um código invisível. Tradução e reprogramação. A última chave é perigosa, porque aqui você altera o código. Pegue a regra que você descobriu e traduza-a em sua inversão consciente. Não confie em ninguém. Eu escolho quem merece a minha confiança. Fique em silêncio para estar seguro. Minha voz é meu poder. O sucesso me torna um alvo. Meu sucesso revela a fraqueza dos outros, não a minha. Escreva essas novas regras com tinta, não para apagar as antigas, mas para desafiá-las. Esse é o momento em que o arquivo preto se reconecta. Não acontece de forma mágica ou instantânea. Mas ao substituir comandos inconscientes por escolhas conscientes, você inicia a verdadeira reprogramação. Não espere conforto. Abrir o arquivo preto não vai deixá-lo em paz, vai deixá-lo instável. Você começará a perceber que comportamentos que carregou por anos não eram escolhas, mas loops programados. Suas desculpas mais antigas desmoronarão diante dos seus olhos, e a máscara que sustentava sua identidade começará a desintegrar. Isso é desconfortável. Mas esse desconforto é o início da liberdade. Psicólogos chamaram essa técnica de instável, arriscada, desestabilizadora demais. Mas a verdade é outra. O arquivo preto tornava as pessoas livres demais. E pessoas livres não voltam semana após semana para pagar por análise. Elas não precisam de guardiões da mente. Elas não seguem cegamente tradições, nem papéis sociais impostos. O arquivo preto não cria estabilidade, ele cria volatilidade. O tipo de volatilidade que desmorona estruturas de controle. Se você leu até aqui, já sente a presença dele. O arquivo preto não é lenda, não é mito, é código vivo dentro de você. Na próxima parte, vamos mergulhar nas consequências. O que realmente acontece quando você decodifica seu arquivo e por que poucos sobrevivem sem voltar correndo para a velha máscara. O arquivo preto não pede permissão, ele exige coragem. E a pergunta é: você tem o que é preciso para abri-lo? Parte 3. As consequências do arquivo preto. Abrir o arquivo preto não é um fim. É uma ruptura, um colapso planejado. O instante em que você decodifica o código oculto que sempre dirigiu sua vida, algo inevitável acontece. O seu antigo eu começa a ruir. Não porque você era fraco, mas porque aquilo que você chamava de identidade nunca foi você. Era apenas um script automático, uma máscara fabricada para mantê-lo dócil, previsível, administrável. E quando essa máscara quebra, o sistema inteiro entra em caos. Um caos necessário. A morte das desculpas. Esse é o primeiro impacto. Todas as justificativas que você usou durante anos evaporam instantaneamente. Eu sempre fui assim. É só a minha personalidade. Não consigo mudar.
Tudo isso se desfaz quando você percebe que não era destino nem caráter, mas apenas programação, e o que resta não é alívio, mas choque. Porque quando as desculpas morrem, surge a verdade nua. Você nunca esteve no controle. Você apenas rodava um script. A confusão de identidade. Sem a máscara, quem é você? Essa é a pergunta que dilacera os que ousam abrir o arquivo preto. O personagem que você interpretou durante anos, o profissional confiante, o parceiro dedicado, o amigo leal, de repente parece falso. Não porque você mentia, mas porque cada um desses papéis foi construído em torno de regras invisíveis que você nunca escolheu. O resultado é uma sensação brutal de estranhamento. Você se sente um intruso na própria vida. Pessoas ao redor percebem. Elas dizem: você está diferente, mais frio, mais distante, impossível de prever. Mas a verdade é simples. Você parou de se apresentar. E isso assusta quem só conhecia a sua máscara. A chicotada emocional. Com o arquivo aberto, as emoções que você manteve enterradas explodem para a superfície. Um dia você sente clareza cortante, no outro, uma raiva que parece incontrolável. Em seguida, tristeza crua que não fazia parte do seu vocabulário há anos. Isso não é regressão, é liberação. O arquivo preto não apenas mostra o código, ele remove a tampa do reservatório emocional que você usava para se manter funcional. E quando esse reservatório se rompe, parece desintoxicação, caótico, confuso, necessário. A psicologia convencional chamou isso de instabilidade perigosa, mas na verdade, esse é o processo de desmoronamento da falsa identidade. A tempestade não é um erro, a tempestade é a limpeza. O colapso dos relacionamentos antigos. Essa é a consequência mais devastadora. Quando você muda, relacionamentos construídos em cima de ilusões se partem. O amigo que sempre aplaudiu sua máscara começa a se afastar. O parceiro que prosperava nos seus padrões inconscientes se sente ameaçado. Até laços familiares podem rachar, porque o papel que você sempre desempenhou já não existe. É aqui que muitos recuam. Eles voltam correndo para a máscara, tentando restaurar o que perderam, mas o que perderam nunca foi real. Relacionamentos forjados em mentira não são laços. São correntes. Deixá-los cair não é destruição, é libertação. O vazio aterrorizante, talvez a parte mais difícil. O silêncio depois do colapso. Sem o código rodando, sem a máscara funcionando, você se depara com o que a maioria jamais suportaria: o vazio. Nenhum papel para desempenhar. Nenhuma regra pré-escrita para seguir. Nenhum script ditando sua próxima fala. Esse vazio parece insuportável, e a maioria tenta preenchê-lo com distrações, vícios ou uma nova identidade falsa. Mas se você tiver coragem de permanecer no vazio, algo raro acontece. Você descobre a escolha. Pela primeira vez, você não está reagindo, não está repetindo, está decidindo. Esse é o ponto em que você deixa de ser administrável. E é exatamente isso que o sistema mais teme. A clareza perigosa. A fase final não traz paz, mas poder. Uma clareza cortante, quase perturbadora. Depois de decodificar o seu arquivo preto, você começa a ver os arquivos dos outros. Você nota como um amigo repete frases para encobrir mentiras. Como a voz de um parceiro muda quando sente medo. Como sociedades inteiras vivem baseadas em contradições não ditas. É como se você tivesse recebido visão de raio-x para padrões humanos. Você não precisa que confessem nada. Você enxerga nos vazamentos. E é por isso que o arquivo preto sempre foi proibido. Porque uma mente que lê códigos é uma mente impossível de controlar. Abrir o arquivo preto não traz conforto. Traz colapso, solidão e silêncio. Mas por baixo do caos existe algo que ninguém pode vender, domesticar ou apagar. Liberdade real. Não a liberdade que te oferecem em livros de autoajuda, mas a liberdade crua de escolher o seu código, em vez de ser regido por ele. E a pergunta agora é simples: você suportaria perder suas desculpas, sua máscara e até seus relacionamentos, apenas para finalmente ter sua liberdade? Você já percebeu? O que eu revelei até aqui é apenas a superfície. O verdadeiro poder não está em entender o arquivo preto,
está em usar essas chaves para controlar ambientes, dominar conversas e se tornar mentalmente ilegível. E é exatamente isso que você encontra dentro do Mestre da Persuasão. Não é um curso comum, é um manual proibido. Técnicas de influência invisível, estruturas sombrias de manipulação, segredos de persuasão que nunca entraram em livros de psicologia, acesso vitalício a todo o conteúdo, sem reentradas, sem promessas vazias. Mas atenção, esse portal não fica aberto sempre. Somente os que entram agora têm acesso. Clique no link abaixo ou no link fixado nos comentários e desbloqueie o Mestre da Persuasão. Uma vez lá dentro, você não volta igual.